Muito bom dia a todos que estão se conectando gradualmente. Uma excelente sexta-feira, sextou. Hoje, como todos os dias, é dia de live. Me parece que hoje já é a live número 142, né? Pessoal chegando, começou com a Larissa Damasceno, com Santi RF, Radamada Vinha, que eu não sei qual é essa, Udava, a Helena, Valquíria, Gopinata, Monique F. Costa, Vrajarani, a irmã da Larissa também chegou, dizendo que sextou, como eu disse, né? Mariana Tardelli, Vradiamani, Monique, Flávia, vida de enfermeira, Angélica Cavalcante, designer. Que designer é esse, Angélica? Design de computador, de trabalho de artes, ou é design de ambiente? Eu gosto de design, hein? Me diga aí. Arevati, Hare Krishna, me diga que tipo de design. Rafael Santos, Hare Krishna, Rafael. Débora, live 142. Caramba, Hare Krishna Maharaj. Amanhã nos veremos então em Gorangui. Você e o Colinha de Jesus. Daniel Mandinga, tô gostando de ver o Daniel todo dia. E agora é o seguinte, Daniel, vou botar você na lista de chamada, hein? Vou ter que fazer a chamada e você vai ter que estar presente agora, a partir de agora. Mariana Tardelli, bom dia, Mariana. Guta Leiter. Lia Damasceno, eu não sei o nome dela. Lia, não sei. Lá Damasceno, Lia Damasceno. A Lá Damasceno é a Larita, a Lia não sei. Vou conectar agora só por aqui, porque o senhor tem puxado minha orelha nas lives. Eu estava com a galera do Fundão no Facebook. A galera do Facebook é perigosa, viu, Larissa? Cuidado com eles. Deixa eu dar um alô na galera. Eu gosto dessa galera do Fundão, porque eu sempre fui da galera do Fundão. Eu vou contar esse segredo para vocês. Eu nunca fui da galera da primeira fila, não. Maduleca, aqui é a galera do Fundão, né? A turma aqui eu já sei, pela própria característica deles. Estou vendo aqui a Maduleca é totalmente do Fundão. Haripada Devayani, Alana Gualbert. Ok, Alana. Está dizendo o seguinte, eu acho que a Alana é irmã da Yadurani, é isso? Vai dar pelo que ela está falando, deve ser, né? Indra Kumara, do Rio das Outras, Deva Deva, deixa eu acenar para Deva Deva, Maria das Graças, de Teresópolis, Haripada Devayani, Oceano Bizarria, esse nome é curioso. Cláudio Marques, de onde você é, Cláudio? Me diga. Você está sempre aí com a gente. Bom dia, Débora, Lilanata. Tudo bem, Lilão? Bom dia. Magali. Magali? Na verdade, você está em Sapiranga, né? Mais frio um pouquinho ainda. Mas Krishna sabe o que faz. Esse frio é bom também. Não tem dia feio, todo dia é bonito. Em consciência de Krishna. Oi, Valquíria, Juiz de Fora, bom dia. Grande Mahatma, bom dia. Vilma Ferreira de Petrópolis, Kátia Madoleca, Sextou Transcendental, hashtag Sextou Transcendental. Atmarama, tudo bem? Atmarama de Campos, como é que tá a sua esposa? Filhote, Om Shanti, Andréia, bom dia. Om Shanti, Andréia Braga, Hare Krishna. Krishna Katá, lá de Nova Gokula. Sukhili, queria saber quem é essa ou esse Sukhili, que está inclusive registrado, pelo que eu entendi, né, escrito no curso.
E aí, pessoal, quem assistiu Vedanta Sem Firula, quero saber. Marcos Gelman, bom dia. S. Rocha, eu sei que assistiu ontem mesmo, ela já falou. Galáctica. Angélica está dizendo o seguinte, ela é designer de interiores e gráfico, olha só. Então, né, onde você mora agora, Angélica? Agora eu vou querer bater uma bola contigo aí. Você vai, se possível, ajudar a gente aí, se tiver um tempinho, né? Sempre é bom. Design de interior agora tá difícil, mas gráfico a gente sempre precisa, hein? Tá? Ashoka Sagar, esse nome é interessante, Ashoka Sagar, com certeza é um indiano. Sagar é oceano. E Ashoka é lamentação, Ashoka é sem lamentação. Angélica, e de joias também, ok, Angélica. Daniel Mandiga já está dizendo que está presente em todas, ok, Daniel. Agora tem que ser Daniel Mandinga Transcendental, viu? Mudar aí o nome. Reva Chaitanya Mali Kijay Asham Vrajabhumi, olha só, grande honra de receber alguém do Asham Vrajabhumi. Lia mesmo, é Lia, aquela que parou de ler, lia, mas não lê mais, tem que agora continuar lendo, viu? Não pode ser só Lia, não, estou brincando, obviamente. Ana Batista de Friburgo, Carla dos Santos Bruna. Então, pessoal, é isso, né? Estamos vendo aqui, já passou 10 minutos, eu só estou brincando, não estou falando nada interessante aqui, mas eu adoro essa parte, viu, pessoal? Oi, Samuel, bom dia. Você mandou um presente para mim, uma caixa que chegou lá em São Paulo. Estou curioso, uma caixa grande, o que será? Tem que ir lá buscar, né? Vou lá, hein? Muito obrigado, seja o que for, tá? Ivan, Madhavapri, Dharmapala, casal divino de Brasília, Monique, Ricardo Altemir. Eu acho que se for o Ricardo de São José, quero agradecê-lo que ele pagou para a gente já 500 mudas aí para a gente plantar, que vai chegar hoje. E ele vai pagar mais 500, segundo a proposta dele. Obrigado aí, muito obrigado mesmo, tá? Se for esse Ricardo. Se não for, é para o Ricardo, certo. Esse agradecimento, mas agradeço ao Ricardo, esse Ricardo aí por estar aqui, né? A Valquíria está dizendo que assistiu hoje o vídeo 3, muito legal. A comparação com o escafandro foi muito boa. Eu sei disso. Esse exemplo é velho que eu dou e sempre mostra, né? Acho que os exemplos são tão bons, né? O exemplo também de abrir a janela, entrar a luz, né? O exemplo do ator que eu dei, que quando o personagem morre, o ator não morre. Eu acho que foi bem feliz. Carol Santiago de Niterói, Angélica está fazendo assim. Angélica, manda uma mensagem inbox, tá bom? Para a gente bater um papo. Se você tiver um tempinho de realmente fazer alguma coisa, nos ajudar, vai ser muito bom. Porque é tanta coisa, né, que a gente está fazendo, ok? César Campelo Conceição, Caio Gregori Arte, Angélica de Pernambuco, Dormentes. Pernambuco, né? PE Pernambuco, a Ruth Mary Marrocos. Acho que é a Ruth lá do Canto do Papagaio. Ruth, que em sânscrito com CI, Ruth significa sabor. O nome dela é Krisharuti. Márcia Azeredo, Radha Shamasundara do Rio. Muito bom dia, Radha Shamasundara. Olga Coutinho. Angélica está dizendo que ok, entrará em contato. Obrigado, Angélica, estou já no aguardo. Cláudio Marques. Cláudio Marques mandou aqui todos os hashtags interessantes aqui, ó. O hashtag Chandramukha Swami faltou o I, viu?
Ok, então, vamos começar? Depois a gente volta para... A Mônica está perguntando, o livro do webinário não chegará a tempo, os PDFs serão enviados. Mônica, nós vamos enviar sim, mas veja só, a primeira aula, não sei se você está na turma de segunda ou de terça, não vai precisar do livro. Eu tenho todo um texto que eu vou mandar para vocês e vou apresentar o Bhagavatam primeiro, tá? Então aí tem ainda a possibilidade de chegar na segunda aula, que pode ser ou na sexta ou no sábado. Se você for do Rio, é o lugar mais complexo, né? Onde está mais difícil. Não sei o que aconteceu, eles lançaram uma portaria na segunda-feira, complicou a nossa vida. Mas a gente vai dar um jeito, tá? Fica tranquilo então. Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos continuar com muita alegria nosso estudo. Nós estamos estudando Narada Bhakti Sutra. Ontem nós lemos o Sutra número 28. Que dizia o seguinte, Tasya Jnanam eva sadhana iti eke. Alguns dizem que o conhecimento é o meio para o desenvolvimento da devoção, né? Então agora a gente começa a discutir aqui a relação entre conhecimento e devoção. Jnana, que é o conhecimento, e Bhakti. Então aqui a primeira, teoria, tese, é que o conhecimento é um meio para se desenvolver a devoção. E ontem nós lemos que certamente o conhecimento é muito importante. Mas mesmo uma pessoa que tem uma certa dificuldade de assimilar o conhecimento, ela pode ter uma inclinação devocional e pode também progredir e depois, posteriormente, obter o conhecimento. Eu mencionei no finalzinho da live de ontem que Krishna apresenta muito claramente isso na Gita. Krishna reconhece, evidentemente, como a pessoa mais inteligente do universo, assim como a gente mesmo reconhece que tem diferentes tipos de pessoas. Algumas são mais inclinadas a agir, outras mais inclinadas a estudar, especular, buscar as respostas filosóficas, e outras são mais simples e mais devocionais, né? Então, cada um pode progredir de acordo com as suas inclinações, por isso tem Karma Yoga, que é para as pessoas mais ativas, geralmente, atraem mais as pessoas mais ativas. Depois tem Jnana Yoga, para pessoas mais filosóficas, mais, buscadoras do conhecimento, das respostas. Finalmente, Bhakti, para as pessoas mais devocionais, mais devotadas. Mas eu mencionei, e repito, que o ideal é que uma pessoa, para atingir um estágio avançado de espiritualidade, ela tenha essas três características, né? Por exemplo, uma pessoa que Karma Yoga e que faz tudo certinho, age com muita ética, com muita disciplina, com muita boa vontade, inclusive uma pessoa bondosa, amorosa, caridosa, e aceita a existência de Deus, mesmo sem muito conhecimento, essa sua atitude vai purificá-la. E o conhecimento espiritual já está dentro da gente, né? E ele vai se manifestar, porque quando se remove a impureza, naturalmente o conhecimento, talvez de uma forma mais intuitiva, uma percepção mística surge, né? Então uma pessoa que pratica Karma Yoga também desperta conhecimento. Então a ação espiritual, ela é muito importante, e Karma Yoga não é diferente de Bhakti Yoga, só que ainda é um estágio que o conhecimento e a devoção não são muito profundos, mas já é Bhakti, né? Inclusive no primeiro canto do Bhagavatam se afirma que Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayoditaha Janayashu Vairagyan Janayati Ashu Vairagyan Gyanachajadahaituka, que uma pessoa que está sempre agindo, sempre se comportando bem, muito devotada, mesmo que ainda não seja um grande erudito, uma pessoa, um yogi, não importa. Krishna diz que tal pessoa, Ashu, rapidamente obtém Vairagya, desapego daquilo que é indesejável, ela vai conseguir remover certos obstáculos da sua vida. E Gyanachajadahaituka, e vai obter um conhecimento que é Ahaituka, um conhecimento que é sem causa, no sentido de que não é um conhecimento que surge como fruto do estudo,
um conhecimento, diríamos assim, meramente livresco, se é que existe essa palavra, mas um conhecimento intuitivo, que é revelado internamente, só por estar agindo, né? E eu já vi, assim, inúmeros casos de pessoas que se aproximam do nosso movimento e que são muito boas, não são inteligentes, não são grandes yogis, mas essa boa vontade, essa atitude de serviço é um termo bonito, né? Hashtag atitude de serviço. Isso faz com que essa pessoa comece a entender e ela dá explicações muito interessantes, ela se torna cada vez mais convicta desse caminho e, estando convicta, ela também é capaz de convencer outras pessoas, porque é isso, né? Só podemos convencer alguém se estamos convencidos, né? Então, a gente já viu isso acontecer. Pessoas simples que começam a ter uma compreensão profunda, talvez não saibam apresentar de uma forma tão rebuscada, tão assim, elegante, mas estão ali bem na sua relação com Deus, né? Da mesma forma também, uma pessoa que não tem essa atitude de serviço, nem devoção, mas estuda e tem uma certa pureza, essa pessoa vai compreender Deus, né? Vai compreender que ela é uma alma espiritual, vai compreender que ela é uma parte integrante de Deus e que o propósito da vida dela é restabelecer a relação perdida com Deus. E para isso ela vai precisar se associar com os devotos, aqueles que já restabeleceram essa relação. Ela vai precisar executar certas práticas, ou seja, o conhecimento vai induzir a pessoa a agir também, não é? E a se devotar. E assim também, uma pessoa que tem devoção, ela acaba desenvolvendo o conhecimento, como eu disse, e também uma atitude de serviço. Ela vai querer servir, quanto mais ela compreende a personalidade de Deus, a forma pessoal, entende Deus como uma pessoa ao qual nós podemos estabelecer uma relação. Então, essas três coisas, karma, jnana e bhakti, elas se completam. E um devoto puro, podemos dizer, é aquele que, além de bhakti, ou seja, sua bhakti é fundamentada com conhecimento e ele tem uma atitude de serviço devocional. Não só devoção, diríamos assim, passiva, mas algo prático, ativo, que tenha realmente assim, uma atitude de serviço, como eu mencionei, ok? Então vamos ao Sutra número 29, repetindo, o 28 diz, Tasya eva sadhana ityeke. Alguns dizem que o conhecimento é o meio para o desenvolvimento da devoção, como meio conhecimento para chegar à devoção. 29, Anyonyashrayatvam iti eke. Outros consideram bhakti e conhecimento como sendo interdependentes. Interessante. Então vamos lá. Significado, né? A harmonia espiritual entre conhecimento e devoção é bem transmitida na expressão Bhakti Vedanta. Alguns observadores pensam em Bhakti e Jnana como separados ou em oposição mútua. Os Advaitins, que são os monistas, né, os seguidores da escola de Shankaracharya, reivindicam monopólio sobre Jnana através do estudo do Vedanta Sutra, segundo o comentário de Shankaracharya. Então existem essas duas escolas, a escola monista, Advaita Vedanta, que estuda, que se fundamenta no significado das explicações dadas por Shankaracharya, que é o grande mestre monista, que viveu não sei dizer exatamente, mas deixa eu me lembrar, cerca de mais de 500 anos, antes de Chaitanya Mahaprabhu, com certeza, né? Isso mesmo, ele veio para restabelecer os Vedas. Então foi cerca de 800 anos, mais ou menos, né? Então Shankaracharya é um grande mestre, ele na verdade é um avatar do Shiva, e a pedido de Krishna ele veio restabelecer assim, a autoridade dos Vedas, porque vejam bem, naquele momento, quando ele veio, o budismo era muito forte na Índia, historicamente falando, e Buda ele veio rejeitar os Vedas, ele teve essa função, porque eu já expliquei aqui para vocês e volto a repetir,
num determinado momento, quando Buda veio, muitos assim chamados seguidores védicos estavam desviados e estavam assim interpretando os Vedas de forma perigosa e comprometendo os Vedas, né? Porque eles apenas seguiam a parte dos Vedas que há a descrição de yagya, de sacrifício de animais, e evidentemente isso existe numa pequena porção dos Vedas, não é a essência para nada, não é? Só que nessa era de Kali certas coisas são proibidas, e uma delas é isso, é a matança dos animais, porque o sacerdote não tem pureza suficiente para libertar a alma do animal sacrificado, e geralmente esses sacrifícios são feitos por motivações absolutamente mundanas, né? Então nessa era isso é proibido, mas nessa época, quando o Buda veio, muitos sacerdotes assim, ritualísticos e materialistas mesmo, se valiam dessa parte dos Vedas e estavam ali trabalhando muito nessa questão do sacrifício animal. Então Buda veio e pregou a ahimsa. E para pregar a ahimsa, que significa não violência, e com sucesso, ele negou os Vedas e criticou os Vedas e apresentou uma filosofia muito bonita, né? A filosofia budista, eu vejo que ela, assim, pelo menos no determinado ponto do caminho, ela é muito semelhante à consciência de Krishna, a importância da serenidade, entender a transitoriedade desse mundo, a ilusão, tem as verdades nobres, né? Que é uma referência à vida material ser realmente causadora de sofrimento, a importância de controlar a mente, essa coisa toda é muito bonita, só que é igual à consciência de Krishna, mas chega um momento que a consciência de Krishna e o budismo estão juntos até um certo ponto, e aí há uma bifurcação. O budismo prega o vazio, o nirvishesha, o nirvana, ao passo que a consciência de Krishna prega a transferência para o mundo espiritual, que inclui esse vazio material, porque existe o preenchimento espiritual, né? Tem um exemplo que também é muito bom, que eu também costumo dar, de um copo vazio que tem ar dentro, né? Tem até uma canção do Gilberto Gil, não sei se vocês conhecem, que se chama Copo Vazio, né? E ele fala sobre isso. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar, né? E o ar ocupa o lugar do vinho, e o vinho ocupa o lugar da dor. É interessante, é filosófica, é bem antiga essa canção, né? Mas o que eu queria dar como exemplo é que o copo vazio não está vazio. Ele tem ar dentro. Mas ninguém, para colocar água dentro do copo, tira o ar que está dentro. E nem é possível. Um copo vazio está totalmente vazio, né? Você não tem como tirar esse ar dentro. O ar vai voltar, a menos que faça uma peripécia completamente extraordinária, se é que é possível, não sei. Mas o que eu quero dizer é que se você coloca água no copo, o ar sai naturalmente, sem nenhum esforço. Então a consciência de Cristo é um processo proativo, a gente coloca a espiritualidade, vida espiritual, ações espirituais, práticas espirituais, ocupações espirituais para os sentidos, e aí você se esvazia daquilo que é material. Então o nirvana está incluído na consciência de Krishna, que é nos esvaziarmos daquilo que é material e daquilo que é causador de sofrimento, que é a vida material. Mas não significa que a meta é simplesmente parar de sofrer e não existir, aniquilar a nossa individualidade e nos fundirmos ao nada, e simplesmente para que toda essa existência, né? Para chegar ao nada, o nada é a solução, não é possível. Né? E até lembrei de outra música de Gilberto Gil, que é um músico muito bom, que ele diz aquela música Se Eu Quiser Falar com Deus, né? Que é muito bonita também, e no final ele fala que a pessoa chega ao ponto, depois de tudo, nada do que eu esperava encontrar, ou seja, tem algo depois do nada, né? Nada do que eu esperava encontrar, Deus é inconcebível. Então também fui muito feliz nessa canção, muito bonita essa canção. Eu particularmente aprecio muito, acho que ele tem umas sacadas boas. Eu até conversei com o Gil, é uma pessoa muito interessante, que eu acho que está até próxima à consciência de Krishna. Mas essa é a questão, está sendo dito aqui que existem os Mayavadis,
que acreditam que Krishna, quando vem, assume um corpo constituído de Maya, de energia material. Isso é uma ofensa, né? Por isso nós, Vaishnavas, nos referimos a eles, chamando eles de Mayavadis, são os impersonalistas, são os monistas, que não veem a possibilidade da existência de um Deus pessoal. Para ele, Deus é simplesmente uma verdade impessoal, na qual todos nós fazemos parte. Então não tem a questão de você se subordinar a um Deus, você se render a um Deus, se entregar a algum Deus, e muito menos desenvolver uma relação amorosa com Deus, né? Então, para eles, essa assim chamada Bhakti é só assim um processo, um meio para você chegar à Gyana. Você pratica um puja, um ritual em casa, escolhe uma deidade, que pode ser Shiva, pode ser Ganesha, pode ser Krishna, Vishnu, não importa. Isso é só um processo assim intermediário, que no final você atinge o Brahman, que é a realização impessoal, e aí abandona a sua deidade e não tem mais sentido na visão deles. Então, na visão deles, o que acontece? Hierarquicamente falando, Gyana está acima de Bhakti. Então, Shankaracharya, voltando à história de Buda, como ele rejeitou os Vedas e as pessoas estavam muito influenciadas pela filosofia budista, buscando Nirvana. Então, Shankaracharya, o seu Shiva, veio e não tinha outra alternativa a apresentar a consciência de Krishna de modo parcial. Não dá para você chegar para uma pessoa que a meta dela é o vazio e simplesmente convencê-la rapidamente que ela tem que desenvolver amor por Deus, né? Então ele pregou o mesmo conceito de vazio, de nirvana, porém um pouco diferente, né? O vazio significa zero, diríamos assim. E ele pregou o número 1. Não, tudo é 1. Existe o monismo, a unidade. Agora, essa coisa da numeração eu acho interessante. Antes de Buda vir, os sacerdotes eram, como eu já disse, mundanos e estavam materialistas. Então, poderíamos dizer que eles eram o menos 1, agindo de forma negativa e acumulando karma e se comprometendo. Então, Buda pegou eles do menos 1 e elevou-os a 0, que é o Nirvana, o vazio. Depois, Shiva veio como Shankaracharya e falou, não, tudo é 1. Elevou a posição, né, nesse degrau, nesse processo todo, ao número 1, que tudo é 1, Deus é 1, tudo é 1, nós fazemos parte dessa unidade final, né? Essa é a visão de Shankara, a visão monista, que também é verdade, né? Porque o 1 está incluído no 2, eu vou chegar lá onde eu quero. Também é verdade. Também tudo é 1, fazemos parte da verdade absoluta, porque senão a ideia de verdade absoluta não teria sentido, né? Então, verdade absoluta significa que só existe uma verdade, né? Que é Vasudeva, o onipenetrante, é um dos nomes de Krishna. Mas nós fazemos parte dessa verdade. E Krishna diz, Mataparantarananyad kintidas tidhananjaya, ó Arjuna, conquistador de riquezas. Não há verdade igual, muito menos superior a mim, tudo repousa em mim, como pérolas ensartadas num só cordão. Então, Cristo é o cordão e nós somos as pérolas. Na linguagem do Paulo Coelho ou Raul Seixas, Cristo é o telhado e nós somos a telha. Então, tudo é 1. O telhado é 1, não é? O colar é 1, mas cada peça tem a sua individualidade também. Então, Shankara não apresentou a diferença, ele apresentou a igualdade, enfatizou o monismo, a igualdade. E ele era o próprio Shiva, com muita potência. E por que ele fez isso? Para puxar os budistas, porque isso era possível os budistas entenderem. E ele apresentou uma filosofia muito semelhante à filosofia budista, só que apoiada nos Vedas. E assim ele empurrou de novo todo mundo para os Vedas, e mais uma vez ele conseguiu restabelecer assim, a autoridade dos Vedas. Aí depois Chaitanya Mahaprabhu veio e falou, olha, 2. Tudo é 1, tá certo? Existe essa unidade, mas dentro dessa unidade existe a variedade, a entidade viva e o Senhor Supremo. Por isso, Bhakti é superior a Jnana.
Jnana, dentro do conceito do monismo, é superior a Bhakti, porque a ideia é fundir-se. Mas, se você estudar a Bhagavad Gita, a literatura mais pós-graduada dos Vedas, sobretudo o Bhagavatam, que é o que vamos fazer a partir de segunda-feira, vai ficar claro que além dessa unidade, ou dentro dela, existe uma variedade. Eu já dei esse exemplo aqui e volto a repetir. Eu viajei centenas de vezes do Rio de Janeiro para Teresópolis, né? Porque tínhamos o templo lá no Rio, eu era presidente do Templo do Rio, desenvolvia Vrajabhumi, isso há muito tempo. E mesmo estando depois em Vraja, viajei assim centenas de vezes, e muitas vezes subindo a serra, porque tem uma serra. Vrajabhumi fica a quase 1000 metros de altitude, o Rio de Janeiro é nível do mar. E aí quando você vê a serra de longe, você não vê diferença de serra para o céu, para a nuvem, para a árvore, é tudo um, né? Aí quando você pega a serra e começa a subir, à medida que você vai assim subindo e se aproximando das montanhas, você vê, opa, aqui é uma montanha, ela acaba aqui, aqui começa outra montanha e ela acaba nesse local, depois é o céu, a nuvem está ali junto, mas a nuvem é uma coisa, a montanha é outra, aí você vai, e se você parar o carro e se aproximar na montanha, você vai ver que tem árvores individuais, e ainda se você der um zoom na árvore, você vai ver folhas, ou frutos, ou flores, ou insetos, e o zoom não acaba. O zoom não acaba, ou seja, no começo tudo é um. Essa é a visão. O conhecimento espiritual pode nos proporcionar essa percepção chamada Brahman, que tudo é de natureza espiritual, assim como nós somos. Então tudo é uma única coisa, fazemos parte, estamos todos conectados. A verdade última, hoje em dia fala-se muito disso, a física quântica, ok, mas isso é impersonalismo. Isso é verdade, não negamos, aceitamos que tudo é um, mas aceitamos também que quanto mais nós nos aprofundamos na filosofia, quanto mais nós nos iluminamos, de fato, a gente entende que tudo é um, mas existe ali por trás disso tudo uma personalidade de Deus e nós temos a nossa individualidade. Não é difícil entender isso. É só parar e analisar. Você tem ou não tem a sua individualidade? Você tem. Você tem livre-arbítrio, você tem escolhas, né? Você, apesar de estar conectado, você não deixou de existir enquanto indivíduo. Você é uma personalidade individual, sem dúvida, né? Mas então vamos continuar a leitura aqui que está interessante, o tempo corre rápido. Aqui está dizendo o seguinte: os monistas da escola Advaita Vedanta reivindicam o monopólio sobre Jnana através do estudo do Vedanta Sutra, segundo o comentário de Shankaracharya. Contudo, o estudo vedântico não se opõe ao Bhakti Yoga. O autor do Vedanta Sutra é Srila Vyasadeva, que também compilou o Srimad Bhagavatam, o qual é tanto uma obra-prima de Bhakti como o comentário natural ao Vedanta Sutra. Então, o que acontece? Nós vamos falar sobre isso no curso, com certeza, né? Vedanta Sutra, em termos de escrituras védicas, até um determinado ponto, é o que há de mais filosófico. Assim, em termos filosóficos, realmente é o que há de mais assim profundo, né? É filosofia mesmo, não tem muito Bhakti, só assim disfarçadamente. Então o que acontece? Shankaracharya, porque o Vedanta Sutra é escrito em códigos, a palavra sutra é códigos, ele teve que descodificar, e ele descodificou os códigos, evidentemente, quem descodifica os códigos. E ele, nesse processo de descodificação, ele deu sua interpretação ao Vedanta Sutra, que é uma interpretação para atrair os budistas, como eu já mencionei. Não podia abrir tanto jogo assim, como Jesus falou, muita coisa eu não posso dizer porque não é chegada a hora. Shankara também, no Padma Purana, fala algo parecido. Ele teve que cumprir a ordem de Krishna, embora a contragosto, porque era um devoto, é o maior de todos os Vaishnavas, né? Tanto é que ele compõe aquilo que ficou muito famoso, o Dwadasha Manjarika Stotra, que é o Bhaja Govinda. São 12 poemas belíssimos, que eu até tenho um livro com esse nome, Bhaja Govinda, que eu tento explicar cada um desses 12 versos, né? Que são como flores, como um buquê de 12 flores
como oferenda a Govinda. E no primeiro ele diz, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda Buddha, Mate, seu tolo, que adianta ficar estudando? Que adianta ficar só preso em Gyana, Gyana, Gyana? Que adianta? Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, adore Govinda. Ele fala 3 vezes, adore Govinda, adore Govinda, adore Govinda, né? Porque na hora da morte o que vai te salvar é Govinda, e não o conhecimento espiritual, né? Então ele deixou claro isso, embora os seguidores dele não conseguem entender isso e dão várias explicações completamente furadas do porquê dele mandar todo mundo adorar Govinda, né? Então no final ele não se aguentou, seu Shiva, na pessoa de Shankara, e falou, pessoal, quer saber, adora Govinda, não fica preso essa coisa de ficar só estudando, o intelecto é limitado. Então, de qualquer maneira, Shankaracharya deu a sua explicação sobre o Vedanta Sutra, né? E quando Vyasadeva compilou todos os Vedas, incluindo o Vedanta Sutra, que foi a última literatura que ele compilou, ele estava insatisfeito. Nós vamos falar sobre isso, vamos ler um capítulo, vamos discutir muito bem esse ponto no nosso curso, né? Ele estava insatisfeito, ele sentiu que ele traduziu, ou melhor, registrou os 4 Vedas, Puranas, Upanishads, Vedanta Sutra, Itihasas, inclusive o Mahabharata, no qual a Gita está incluída, mas ainda assim ele não estava satisfeito. E ele se aproximou do seu guru, que é o que devemos fazer quando não estamos satisfeitos, né? E mesmo tendo cumprido com todos os pré-requisitos, né? Que todo mundo que está insatisfeito tem que procurar o guru por qualquer coisa. Primeiro faça a sua parte. E mesmo se fizer a sua parte, você ficar insatisfeito, aí procura o guru. Mas se você não fizer, né? É como alguém que vai no médico, ele dá um tratamento e a pessoa não faz, depois volta no médico e diz, poxa, não surtiu efeito. Mas você seguiu o tratamento? Não segui. Então primeiro segue o tratamento antes de procurar um médico. Mas voltando a essa questão, Vyasa procurou Narada Muni, e Narada Muni disse, realmente, você fez um excelente trabalho, mas como você teve que apresentar opção para as pessoas no modo da ignorância, no modo da paixão, no modo da bondade, e teve que oferecer um processo gradual de promoção, autorrealização, na Kali Yuga as pessoas são tão sem inteligência, elas vão preferir assim, um caminho mais fácil, um caminho de gozo dos sentidos, e não vão se render. Então você apresentou tudo muito bem, mas existe o grande perigo de que o propósito final da sua tarefa, que é levar as pessoas para Deus, não foi concluído. Então agora você vai escrever um tratado exclusivamente de Bhakti, que rejeita completamente qualquer proposta mundana. E esse tratado, que é chamado Srimad Bhagavatam, que é a literatura mais elevada, como aqui ele disse, que é como uma obra-prima de Bhakti, é também o comentário natural do Vedanta Sutra. Ou seja, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Vyasadeva compilou o Vedanta Sutra e ele deu a explicação do Vedanta Sutra. Ele descodificou os sutras do Vedanta Sutra na forma do Srimad Bhagavatam. E outra pessoa que tentou fazer isso foi Shankaracharya, que não é o autor. Então, a explicação de Shankara não está em harmonia com a explicação do próprio autor. Então, como podemos dizer que a visão de Shankara é superior à visão do próprio autor? Seria um absurdo, né? Então, isso é muito interessante. Aí os devotos, como aqui nós vamos ler, os Vaishnavas, os mestres, acharyas Vaishnavas, como Ramanuja, Madhva, Baladeva, Vidyabhushana, escreveram comentários ao Vedanta Sutra e provaram que o Vedanta e o serviço devocional são harmoniosos. Assim, quando um Vaishnava estuda o Vedanta Sutra e outras obras védicas a fim de compreender as glórias do Senhor Supremo, temos Bhakti Vedanta. Mas, na verdade, Prabhupada diz que os Vaishnavas não se preocupam em estudar o Vedanta Sutra, e o próprio Chaitanya deu esse exemplo. Ele disse, né, que ele era um tolo, ele não via por que ele deveria estudar o Vedanta, o seu guru disse que ele não teria inteligência para isso, evidentemente Chaitanya é o próprio Krishna, mas para dar exemplo, ele falou, não me interesso pelo Vedanta, né? E ao mesmo tempo, Chaitanya dizia que Purana Amala, que o Srimad Bhagavatam é a escritura mais elevada que deve ser estudado. Ele dizia Bhagavat Shravana,
um dos 5 itens mais importantes, estudar o Bhagavata. Então ele enfatizava o Bhagavata como o livro mais importante. Então os devotos, eles estudam o Bhagavata. E quem estuda o Bhagavata se torna um Bhaktivedanta, né? Porque a palavra anta significa finalidade, Veda, conhecimento, e Bhakti, devoção. Então, Vedanta, ou seja, a conclusão anta do conhecimento Veda é Bhakti, devoção. O conhecimento nos conduz à devoção, né? Conhecimento é algo especialmente necessário por parte do pregador consciente de Krishna, que tem que se deparar com argumentos opositores. Quem é um palestrante precisa ter conhecimento, obviamente. Os Vaishnava Acharyas, os devotos, eram todos altamente instruídos em sânscrito, filosofia e lógica, mas jamais foram especuladores áridos, como são os estudiosos acadêmicos e os impersonalistas. Inclusive, Prabhupada diz: 4 livros bastam. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita e Néctar da Devoção. Agora, esse bastam é coisa demais. Srimad Bhagavatam são 18.000 versos, né? E Chaitanya Charitamrita também são 3 partes, Adilila, Madhyalila, Antyalila, nem sei a quantidade de versos, é imenso também. E Néctar da Devoção é um tratado filosófico muito científico, e a Bhagavad Gita também. Conhecer bem a Bhagavad Gita não é para qualquer um. Então, esses 4 livros bastam. Não precisamos assim abrir dezenas e dezenas de poços rasos. Esses 4 poços fundos são mais do que suficientes. Então vamos lá. Ele está falando dos devotos filosóficos que conhecem, né? Eles sabiam que Krishna é a conclusão dos Vedas. Como se Krishna diz na Bhagavad Gita, Vedaischa Savairaham Eva Vedyaha Vedantakrid Vedavidevachaham, através de todos os Vedas, é a mim que se deve conhecer. Com efeito, sou o compilador do Vedanta e sou o conhecedor dos Vedas. É um verso muito importante. É um dos versos mais citados por Prabhupada. Parece que é o mais citado esse verso. Que Krishna diz que de todos os Vedas, ele é o que deve ser Vedyaha, conhecido, e ele é o compilador, e ele é também aquele que conhece. Então, Bhagavad Gita significa Vedanta. Bhagavad Gita é o próprio compilador e meta dos Vedas se auto-revelando. Então, Bhagavad Gita também é Vedanta. Conhecimento e devoção são harmoniosos entre si, mas dizer que são interdependentes é uma afirmação forte demais. Amor a Krishna frequentemente surge sem um longo desenvolvimento de Jnana. Narada Muni certa vez abençoou um caçador sádico com a devoção pura por Krishna. Esse tipo de desenvolvimento espontâneo de Bhakti é conhecido como Kripa Siddhi, perfeição através das boas graças do Senhor e dos Vaishnavas. Então tem 2 tipos, né, de devotos perfeitos. Aqueles que são Kripasiddhis, que alcançaram a perfeição devido à misericórdia, como esse caçador, e os Sadhanasiddhis, aqueles que realmente, através de regras e regulações. Temos que tentar das 2 maneiras. Nos eternos e prazerosos passatempos do Senhor, Yogamaya algumas vezes encobre no devoto seu conhecimento de que Cristo é Deus. Isso é outro exemplo de como o conhecimento e Bhakti não são sempre interdependentes. Ora, os associados eternos de Krishna se lembram de que Ele é o Senhor Supremo, ora, se esquecem, a depender das exigências de sua disposição devocional específica, ou raça. Na cerimônia de dar o nome feita para Cristo, o sábio Garga Muni disse: essa criança crescerá em poder, beleza, opulência, em tudo, no nível de Narayana, a suprema personalidade de Deus. Ainda assim, Mãe Yashoda tratava Krishna como seu filho dependente. Certa vez, Yashoda ordenou a Krishna que abrisse sua boca para que ela pudesse ver se ele comera terra. Krishna obedeceu e quando Mãe Yashoda olhou dentro da boca de seu filho, viu a forma universal. Eu já contei essa historinha aqui. Incluindo todo o tempo, espaço e planetas. Ao dar-se conta de que Krishna era a pessoa suprema, ela orou: ofereço minhas respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, sob cuja energia ilusória estou pensando que Nanda Maharaj é meu esposo e que Krishna é meu filho.
que todas as propriedades de Nanda Maharaj pertencem a mim e que todos os vaqueirinhos e vaqueirinhas são meus subordinados. Ela entendeu, né? Isso é uma citação do livro Krishna, Suprema Personalidade de Deus. Então, no entanto, o Senhor Krishna expandiu sua energia interna a fim de encobrir com uma afeição maternal o senso de respeito e reverência de Mãe Yashoda. Ela se esqueceu prontamente de que Krishna era Deus e mais uma vez aceitou como seu filho. Em casos como esse, nos passatempos eternos do Senhor, mais íntimos, o conhecimento da divindade de Krishna vem e vai, mas sempre a serviço de Bhakti. Ou seja, como ele disse aqui, né? Colocar Bhakti como dependente, ou Bhakti conhecimento interdependentes é forte demais, né? Mas ninguém chega lá sem conhecer Krishna, ninguém ama a Mãe Yashoda, todas as golpes e todos os habitantes do mundo espiritual têm conhecimento da grandeza de Krishna, da posição de Krishna, mas depois de um tempo jogam todo esse conhecimento fora, porque o conhecimento, a inteligência, ela pode nos conduzir até a entender que Krishna é a suprema personalidade de Deus e desenvolver nosso amor por Ele, e depois a gente pega essa inteligência e joga no lixo e fecha e não vale mais, né? Ela já cumpriu o propósito dela. Lógico, é importante ter esse conhecimento, mas podemos ser devotos puros mesmo sem esse conhecimento. Então é isso. Esses últimos 2 sutras foram bem interessantes, essa relação, né? Deixa eu ver aqui, nós paramos no mantra 29 e vamos continuar a partir de amanhã, no Sutra 30. Eu vou ler aqui, sempre é bom a gente ler o Sutra, amanhã não, hoje à noite, né? Que diz o seguinte: Swayam Palarupeti Brahma Kumaraha. Eu aproveito já. Pergunto para vocês, quem assistiu Vedanta sem firula, né? E se vocês têm alguma opinião para emitir, eu gostaria de ouvir. Então, a tradução desse sutra, que vai ser lido hoje à noite, é a seguinte: Swayam, seu próprio Palarupa, manifesta-se como fruto iti, assim diz Brahma Kumara, o filho de Brahma, Narada Muni. Contudo, Narada, o filho de Brahma, diz que Bhakti é seu próprio fruto. É isso. Fruto maduro, né? Isso é explicado também na Gita Yoga Sansiddha, que o fruto maduro desse processo de Bhakti é o conhecimento. Essa é outra visão que também é interessante, né? Quando a pessoa se devota, ele tem uma compreensão madura do que é a vida espiritual, e essa maturidade espiritual vem da devoção. Então, o conhecimento é consequência também da devoção, mas as duas coisas podem ser aceitas, com certeza. Vamos lá, então, deixa eu dar um alô para o pessoal. Divyananda Das, é o Loquito, o velho Loquito, que a gente chamava ele, Suvassa, lá de Brasília, tudo bem? Yoga Life PA, eu acho que é Ellen o nome dela, Paula Simino, lá de Barbacena, fotógrafa. Bianca, lá de Salvador, andou sumida, hein, Bianca? Ou então eu não te vi. Ana Lima está na área, professora de yoga, do Rio de Janeiro, minha amiga e mãe da Vrinda. Tamires Viana, do Chico Buarque, Copo Vazio. É, do Chico Buarque. É que o Gil gravou, né? Tenho minhas dúvidas, mas acho que sim. Eu sei que o Chico Buarque também gravou. É muito interessante. Alessandra Monteiro de Castro, não sei exatamente quem é, mas bem-vinda. Eu não sabia dessa distinção entre budista e Vedanta. Grandes ensinamentos sempre. Com certeza. Madhurya Prema, você está aí. Sita, minha amiga do Alto Paraíso, cantora de mantras, professora de yoga. Tainá Lion, talvez, para os mais sofisticados. Amrita Vishnupriya, esposa do Narasimha e mãe dos filhotes bacana. Ricardo Altemira, Adriana Imparato. Ana Lima Vraja, não sei o que ela quis dizer com isso, mas
dê um coraçãozinho para Vraja. Siga a Lalita. Lalita, hoje eu vou ver se eu mando uma mensagem para você, viu? Gleniston Olga Saavedra, que lindo. Carol Santiago, isso é interessante que eu falei, né? -1 materialista, 0 budismo, 1 impersonalista, 2 devotos. Bhakti. Devoto e a suprema personalidade de Deus. E o 1 está incluído no 2, esse aqui é o legal, né? Agora, o -1 e o 0 já não estão. Casa Yoga, BH, vida de enfermeira, Namaskaram, Guruji. Foi a melhor aula que assisti na vida. Uau! Obrigado. Braga Arpi, Teixeira Felipe, Casa Yoga, Bhaja Govinda. Tem esse livro, viu, pessoal? Está à venda. E agora meu site já tem lá uma loja. www.chandramukaswami.com. Entrem lá e adquiram não só esse livro, vários outros livros. Moksha Dharma, hoje, agora é a Ellen de Brasília, Gavinho, Advaita Goswami lá de Portugal, acho que é de Lisboa, maravilha de aula, fazendo a Nova Gokula, não sei quem é essa pessoa, mas é um amigo, com certeza. Jean Jayadeva está na área, nosso editor. Aplausos, coraçãozinho aí, pessoal, por favor, para o Jean Jayadeva, ele que está editando o Vedanta Sem Firula, merece nossos aplausos, nossos coraçõezinhos. Eu sei que tem um delayzinho, demora um pouco, mas vai chegar, Jayadeva. Zende Geomide Gesilene, lá, chegando os coraçõezinhos. Diviananda, Aron Molina, Yoga, Fábio Tatu, Glalatica, Paula Acupuntura, Patrícia, Olga, Paloma, lá de Salvador, agora já sei quem é, uma pessoa interessante. Tamires Viana, gratidão. Chaitanya Vedanta Sem Firula, cada vez melhor, obrigado. Tal Tebúzios, e aí, Hare Krishna Seva, e aí, nosso vídeo, ninguém mais falou nada. Sua irmã tem que mandar aí a ideia que ela tem da levada da música, ninguém está entendendo, mas ele sabe o que eu estou falando. Tá? Fala para ela, que estou aguardando. Então, eu não sei se ela está esperando eu falar alguma coisa, mas pelo que eu entendi, ela fez uma levada diferente que eu achei muito bom, né? Lia Damasceno Maharaj, gratidão por esses momentos. Depois que comecei a ouvir tudo isso por aqui, minha vida começou a ter outro sentido. Estou cada dia mais enamorada. Que legal, Lia. Bom depoimento. Estamos todos cada dia mais enamorados de Krishna. Ana Lima, muito bom ouvir o Senhor. Obrigado, Aninha. Copo vazio do Gil. Fez para Chico. Isso aí. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar e o ar ocupa o lugar do vinho. É muito interessante, né? E o vinho busca ocupar o lugar da dor. É muito interessante, né? O resto eu não me lembro agora, teria que pesquisar. Vedanta Sem Firula foi ótimo, deu uma visão geral do mantra, ávido pelos próximos Jai Maharaj. Estou pensando do próximo vídeo ser transformando o karma em dharma. Pensei nisso, não sei se é uma boa ideia. Ou então, estar no mundo sem ser do mundo. Votação aí, pessoal. Temos aí uns 5 minutinhos aí para voltar, né? Nessas duas opções. Estar no mundo sem ser do mundo ou transformando o karma em dharma, tá? Rafael Freire, Ana Lima, vida de enfermeira, o pessoal agradecendo aí o Jayadeva, isso, Vedanta Sem Firula, 3 Ki Jai, Ana Batista, os exemplos clarificam e assentam a nossa compreensão, eu também acho isso. Monique F. Costa, o pessoal já preferiu transformando karma em dharma, o outro está no 2-2 aqui, 3-2 karma em dharma. 4-2 karma em dharma. 5-2 karma em dharma. Carol e a Helena. E transformando karma em dharma ganhou. Por enquanto.
Shri Bhakti entrou só agora, Shri Bhakti. Que coisa feia, já está acabando a nossa live. Então, né, o Fernando também sugeriu transformando karma em dharma. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Também o estar no mundo sem ser do mundo, eu faço depois, né? O 4 pode ser transformando karma em dharma e o 5º, talvez o transformando karma em dharma eu queira, assim, expandir um pouco. Não fazer só numa vez. Por exemplo, eu falei uma coisa no primeiro dia, que quem tem karma tem medo. Eu acho que isso é um bom título para um vídeo também. Quem tem karma tem medo, né? É interessante. A Shri Bhakti deu risada. Tem muito trabalho, né, Shri Bhakti? Esperando vocês aí, hein? Amanhã para feijoada aqui. Estamos burlando, assim, transcendentalmente o isolamento social. Não conta para ninguém aqui não, tá? Ninguém sabe, ninguém está ouvindo. Vamos ver aqui nossos amigos. Magali, sim, Sapiranga, meio caminho de Gramado. Uau! Deve estar muito frio lá, né? Mas está tudo certo. Então é isso, meus amigos, estamos... A dor ocupa metade da verdade, a verdadeira natureza interior, uma metade de tristeza, outra metade de alegria, a magia da verdade inteira, todo o poderoso amor. Muito legal, né? O Gil manda muito bem, né? Isso ainda é falando do copo vazio. Para quem chegou agora não está entendendo nada. Então tem aquele livro que eu ainda vou escrever, talvez o Hare Krishna Seva vai me ajudar, né? Que é a busca inconsciente de Krishna, ou de Deus, na poesia brasileira, né? Eu ainda vou escrever esse livro, não sei quando, que tem uma lista de livros aí que eu quero escrever. Esse é muito bom, né? Que está todo mundo aí sentindo o cheiro da flor, mas pouca gente viu a flor, né? Mas os poetas sentiram o cheiro da flor, mas está faltando ver a flor, né? Para ver a flor a gente vai ter que ler os livros de Prabhupada mesmo, não tem jeito. Ok, vamos lá. Kunti Devi, Rainha Kunti, Vedanta Senfirula, espetacular. Eu acho que achei bom mesmo. Eu gostei também, vou ser sincero para vocês, eu gostei. Né? É isso, então, eu assisti, muito esclarecedor. Padma Sundari, muito bom esse momento do dia, obrigado, Guru Maharaj. Então, Padma Sundari, estou aguardando aí a sua cunhadinha, mandar o áudio aí da toada, aquela coisa que você sabe que eu estou falando, né? Para a gente dar continuidade aí, né? Temos que acelerar o processo aí, me ajuda aí, ok? Brajagopi, tudo bem? E Adorani, eu assisti, achei que está cada vez melhor a sua performance. Obrigado, Adorani, você é muito boazinha, gostei bastante do vídeo, Luiz Carlos, ok. Então, incrível o vídeo, Vedanta Senfirula, exemplos ótimos. Opa, estou dentro do livro, é isso aí, Hare Krishna Seva, vamos fazer juntos. A ideia é boa, né? Acho que seria um bom livro, uma forma legal de apresentar, né? Padma Sundari, excelente o vídeo, assistimos inclusive com as crianças, o Ravi gostou, o Ravizito. Eu acho também que ficou muito bom, né? Então, pessoal, é isso. Sextou, mas ninguém sextarás. Covid-19, não entendi, mas... Oceano, sou do sul de Minas Gerais, Oceano Bizarria. Gostaria de saber se você aceita eu te enviar um queijo daqui. Com certeza, como não? Pode mandar. Escreve aí uma mensagem para o nosso... aí para o inbox, que a gente dá o endereço aí. Te oferece a Krishna esse queijo e está tudo certo. Então tá certo. Super fã, todo mundo aí agradecendo, eu também. Pessoal, então, para lembrar agora, é importante que está acabando o nosso tempo, todos vocês, os webinaristas, né? Um novo termo. Vocês, os webinaristas, hoje nós vamos mandar mais uma mensagem e deixar bem claro o horário que a gente vai fazer amanhã, sábado,
a nossa livezinha de teste, né? A gente tem que testar. Amanhã é o dia de testar a nossa live. A gente vai fazer 2 testes, talvez. Vamos marcar 2 testes, porque algumas pessoas, não algumas, eu me lembro uma ou outra, que 11 horas não podia participar, então de repente a gente faz 2 testes, tá? Tá acabando aqui, apareceu aqui a plaquinha de 20 segundos. Obrigado, à noite estamos aí de novo. E amanhã vamos fazer Kirtana, sábado vai ser Kirtana, tá? Brigadão, hoje às 18 horas, quem não assistiu, assiste Vedanta sem firula. E a Vrajarani está dizendo que não recebeu e-mail. Vou ver isso, Vrajarani, tá? Hare Krishna, Shila Prabhupada, aqui, Jay. Pessoal, é isso então, aqui já... Aqui já acabou. Tem que botar um título aqui agora. Enquanto vocês fazem os seus últimos hashtags aí. Fique com Deus, meus amigos. Estou partindo. Tenha um excelente sábado, ok? Sexta-feira. Sextou.